Bênçãos do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, meus amados irmãos, sente a presença dele, tá? Que a paz que excede todo entendimento se faça presente, se faça notória a sua vida, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e você sela com amém. Amém, igreja. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe poderosamente, amém? Você tem que acordar assim como eu, todos os dias, feliz, regozijando na presença do Senhor. Porque se você acordou hoje, é porque Deus tem um plano, um propósito poderoso na sua vida e através da sua vida, amém? Então não liga para os crentes falsos, para os fofoqueiros, os mentirosos, caluniador, maldizente, entendeu? Esses aí, se não se consertar, também a Bíblia diz que eles nem vão subir lá, para lá, entendeu? Então é assim mesmo. Às vezes passa situações na sua vida porque Deus prova e prova como ouro no fogo para ver as atitudes dos tais, né? É coisa de fariseu. O fariseu, ele vai sempre existir. Não tem como, entendeu? Então você vai buscar a presença de Deus e enquanto Deus vai estar te usando, você vai estar cheio do poder de Deus, fazendo a obra de Deus, os fariseus só vai falar. Só falácia. Às vezes é só filosofia humana, né? Que fala bonito. E é só gritaria, que nem lata vazia, só bate, só barulho. Só tem barulho, lata vazia só grita, só sai barulho, não sai nada de poder. Você não vê transformação de vida, não ganha alma para Jesus, não tem nada, é só barulho. E esse tipo de pessoa, normalmente eles têm o olho ruim, entendeu? Gosta de apontar, de acusar, de condenar as pessoas, né? E a gente vai falar sobre esses negócios de acusação, de condenação, e vamos falar de um grande homem de Deus que teve seus momentos de fraqueza, viu? Porque muitos andam pregando por aí que o santo homem de Deus não erra, que o santo homem de Deus não peca, que o santo homem de Deus não tem os seus momentos. Eu vou provar aqui na Bíblia que está tudo errado isso daí. Esse ensinamento é errado. E quando se ensina dessa maneira, o que acontece? As pessoas não têm flexibilidade e compreensão no momento da irmã que pecou, que errou. Não tem compreensão no momento do irmão que pecou, que errou. No momento dele, ele está no momento dele. Entende? E as pessoas também já estão praticando pecados aí, né, irmão? Você vê como o hipócrita ele não se toca, né? Porque o acusador é o diabo, é Satanás. Tá entendendo como é que é? E textos é o que não falta para cada um cuidar da sua vida e se corrigir, né? Porque a salvação é individual. Mas andam ensinando por aí, inclusive na Deus e Amor eu já vi muito isso daí. Para ficar olhando a vida do profeta, olhando a vida do irmão, olhando a vida da irmã. Isso é pecado, isso daí. Tá contra a sã doutrina, tá contra a palavra de Deus isso daí. A Bíblia não diz para ninguém ficar olhando a vida de ninguém. Olha isso aí. Aí como é que é? Tá vendo como é que é? Mas eu já vi muito isso daí. Por quê? Por falta de conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo perece, por quê? Meu povo peca, por quê? Porque não tem conhecimento. Então é por isso que eu sempre estou batendo na tecla para os irmãos estudar a palavra e meditar na palavra de Deus. Porque aí cresce na palavra, cresce no conhecimento e faz as coisas direitinho e caminha na sã doutrina, que é a palavra do Senhor Jesus. Agora, quando não tem o conhecimento, fica ensinando um monte de bobagem, ensinando vários tipos de heresia, maldizendo as coisas, prejudicando, né? Que nem falaram na Deus e Amor muitos anos aí que a política era do diabo, que não é de Deus. Só que tá lá em Romanos 13 que a política é de Deus, é serva de Deus. Olha isso, é por isso que pagamos nossos impostos e tudo. Tá na Bíblia isso aí. Não, mas eles não estudam, não sabem. Fica enchendo linguiça, falando suposta revelação, falando besteira. Aí tem gente que tá ali na igreja, as ovelhinhas, que não conhece a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, se possível, Satanás enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque não conhece. Se não conhece, vai ser enganado qualquer hora. Aí o diabo vai lá e começa a falar lá no altar e a pessoa acha que tudo que vem dali é do Espírito Santo que tá falando. Não é. O que vem do altar pode ser uma grande heresia porque a pessoa não sabe. Pode ser demônio porque a pessoa quer acusar, quer atacar, tem um olho mau. A Bíblia diz que se a pessoa tiver o olho mau, o corpo é tenebroso. E se a luz que está em ti é trevas, densa vai ser as trevas. É a palavra de Deus, é a sã doutrina isso daí. É o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus. Então o crente que gosta de olhar para a vida dos outros, fofocar para fazer inferno, falar do irmão, falar da irmã, tem legião de demônio. E às vezes não é só isso não, porque um abismo chama outro abismo. Se a pessoa é assim, daqui a pouco está cometendo os pecados por aí, mas é escondido. Porque os fariseus fazem escondido os pecados dele. O fariseu, ele é zeloso quanto à lei de Deus. Ele é zeloso e ele faz os pecados no oculto, no secreto, no escondido, para ninguém ver. Ele anda de capa. Mas Deus, cedo ou tarde, tira a capa dele. Claro que é.
Porque o fariseu peca e peca muito, e o pecado dele é pior do que o irmão lá, né? Eu particularmente, quando tive meus momentos na fraqueza da carne, eu não escondia nada de ninguém, não. Era que nem Paulo aqui, que eu vou te trazer um texto aqui, que Paulo não escondia, não. Tá entendendo? Paulo, quando teve na fraqueza da carne, ele lá com os irmãos em Corinto, em Gálatas, falou: irmãos, eu cheguei com os irmãos na fraqueza da carne, olha aí, pecando direto, mas os irmãos não me condenou, não. Olha isso. Me recebeu como um anjo de Deus e como o próprio Cristo Jesus. Está na palavra de Deus. Mas esses irmãos não sabem, né, irmão? Aí que coisa que é. Mas é metida muito santo, metida muito isso, vivendo de capa, de aparência, porque aprendeu a pregar uma coisa que não vive. Que não vive. Tá entendendo como é que é? Então você vê que às vezes até pela própria pregação que a pessoa ela já se contradiz. A pessoa fala: eu não gosto de fofoca, eu não gosto de falar coisa que não me acrescenta, já separa. Aí daqui a pouco a pessoa já tá no meio da fofoca, já atacando e acusando pessoas, falando de coisas de pessoas, da vida das pessoas. Olha aí como é que é. Usando o altar para acusar, e às vezes é o próprio diabo. Tá entendendo como é que é? Então quem é o profeta, irmão? O profeta, o apóstolo, o homem de Deus, cheio de poder de Deus? Eu vejo particularmente ele, eu já vejo já. Se tem demônio, eu já vejo. Se é o demônio que está falando, eu já sei. Se é o Espírito Santo, eu também já sei. Se é Deus, já sei. E às vezes vai ser assim, ó. O Deus falando, a pessoa falando, porque ela tem opinião própria, ele tem opinião própria, e às vezes o Deus falando, e às vezes é o diabo falando. E aí vai depender de quanto essa pessoa está buscando a santidade, santificação, a busca ali em Deus e melhora. Porque às vezes a pessoa busca a santificação na sua frente, mas no oculto, no secreto é outra coisa. Tá entendendo como é que é? Eu particularmente não tenho pretensão de chamar a atenção de ninguém para nada, de mostrar nada para ninguém nada, e também não preciso provar nada para ninguém aqui não. Porque Deus me tirou foi do charco de lodo lá das profundezas do inferno lá. Me tirou como soldado das trevas e me fez guerreiro da luz. E sempre só foi eu, o Senhor, o Criador. Então vai ter levante, vai ter afronta, vai ter as obras do diabo. Eu amo as ovelhinhas, amo vocês todos, meus amados irmãos. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sou dessa maneira. Eu amo os irmãos, faço a obra de Deus por amor e eu sei que a minha recompensa vem do Senhor. Porque com todo respeito aqui, fiz muita obra de Deus aí, ganhei muitas almas para Jesus, ajudei e foi Deus que me deu minhas recompensas. As honras, as vitórias tá vindo aqui. Porque se eu fosse depender de muitos até que eu ajudei também, ó, só o sangue de Jesus Cristo tem poder. Porque assim, um bispo, um pastor, um apóstolo, ele carrega 1 bilhão de alma nas costas. Mas 1 bilhão de pessoas não carrega um pastor, um bispo e um apóstolo, não. Lógico que é. Tá entendendo como é que é? Então o evangelho é espinhoso, a minha recompensa veio de Deus. Eu estou recebendo minhas recompensas aqui, ó. Tenho novidade de vida, estou prosperando, estou vencendo, Deus está abrindo os caminhos, está me dando vitória. Entendeu? Está envergonhando os inimigos e confundindo. Lógico que é. E me dando vitória e fazendo triunfar. Tá entendendo como é que é? Então você tem que entender a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Porque muitos dizem assim, que nem ontem ainda a irmã estava pregando, coitadinha, a irmã não conhece Bíblia, não conhece a palavra de Deus, e aí o pessoal acha que vai subir no altar e vai estar pregando e tudo vem de Deus. Não, não vem, irmão, não vem, não adianta. A Bíblia você tem que aprendê-la, você tem que se deleitar no conhecimento de Deus. Como está escrito, para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você vai buscando, você vai orando, você vai se consagrando, jejuando, pede para o Espírito Santo te ensinar. E você vai meditando na palavra, ele vai te ensinando a palavra. Aí o texto tem contexto. Você tem que pregar a Bíblia em cima do contexto. Só que às vezes a pessoa fala do contexto, mas a própria coisa que está ensinando está totalmente fora do contexto. Olha isso. Paulo aqui que eu vou falar, ele foi um homicida, ele matou gente. Ele matou cristão, ele perseguiu cristão, jogou cristão na cadeia. Olha isso aí. E Deus usou ele poderosamente. Moisés também matou gente também. Moisés matou um egípcio lá. Olha isso aí. Tá entendendo? Então a gente vai ficar julgando o passado do irmão? Vai ficar condenando o irmão? Não, a Bíblia não diz isso daí. A Bíblia já fala o contrário disso aí. Jesus ele mesmo disse. A palavra, quem és tu que... quem não tem pecado entre vós que atira a primeira pedra. Quando os fariseus veem com o dedo acusar. Que é coisa de fariseu, que é acusador, que fica falando da vida dos outros. É coisa de crente safado. Fariseu, hipócritas. São hipócritas. Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Ele falava assim, cadê seus hipócritas? Quem dentre vocês é que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tá entendendo como é? Que eles queriam apedrejar aquela irmã lá. Mas aí Jesus estava escrevendo no chão. Não sei o que estava escrevendo. Acho que estava escrevendo o pecado deles lá. Porque muitas dessas irmãs ainda fornicando, daí isso e aquilo, faz um monte de coisa que não presta no escondidinho na cama, no secreto. Entendeu? Ou faz por aí também.